Unidade 1, Gênese e os clássicos da Sociologia. Aula 2.1, Conteúdo, Finalidades da Sociologia. Habilidade: compreender as finalidades da Sociologia como ciência. Olá aos nossos alunos e alunas da Educação de Jovens e Adultos da primeira fase do ensino médio. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao componente curricular Sociologia. Antes de iniciarmos os conteúdos da aula de hoje, vamos fazer uma breve revisão dos conteúdos vistos nas aulas anteriores. Na aula anterior, nós trabalhamos a história da sociologia e falamos de Herbert Spencer e o evolucionismo social. As teorias de Spencer que nós citamos foram a lei da persistência da força e conhecer só pela razão. Vimos também que Comte foi o fundador de uma corrente de pensamento chamada positivismo. Falamos também de Émile Durkheim, que é considerado o pai da sociologia moderna. Vimos os fatores históricos e sociais que contribuíram para o surgimento da sociologia, como a Revolução Industrial, que alterou o fator de ordem econômica da sociedade europeia, e provocou o surgimento de duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. Outro fator histórico-social foi a Revolução Francesa. Este alterou a ordem política. E a consequência principal da Revolução Francesa foram as profundas modificações políticas, sociais e econômicas. Associado a tudo isso, tivemos o Iluminismo, que alterou profundamente a ordem cultural e, consequentemente, os fatores epistemológicos, que mudam o modo de pensar o mundo. Vamos agora ao nosso desafio do dia. Por sua esposa francesa, a Rainha Isabela. Ela o aprisiona. E coroa o filho deles, Eduardo III. Com o advento da máquina, a produtividade dos trabalhadores cresceu espantosamente. Implementou-se a divisão do trabalho. Do beneficiamento do couro até o produto acabado, cada operário executava somente uma operação, repetindo-a várias vezes. Desde que o couro estivesse beneficiado, um sapato podia ser produzido em menos de 20 minutos, ao invés de 18 horas exigidas pelo método artesanal. E disponibiliza serviços em 4 principais linhas de atuação: desenvolvimento de produtos eletrônicos, automação de sistemas industriais, otimização de processos produtivos e desenvolvimento de máquinas industriais, sempre utilizando as tendências mundiais como IoE, IoT, M2M e Indústria 4.0. Dentro de cada uma dessas 4 linhas, as indústrias têm acesso a muitos serviços: pesquisa aplicada, testes microeletrônicos, avaliação tecnológica, estudos de viabilidade, robótica e prototipagem são só alguns dos exemplos. Após assistir ao vídeo, responda: o modo de se produzir socialmente no trabalho tem mudado ao longo dos séculos? Alguém pode explicar por quê? E aí, nós vamos trabalhar hoje a finalidade da sociologia. Entre os pensamentos que passam pela sua cabeça, você já se pegou pensando em como esse mundo surgiu? Como ele ainda existe?
como as suas relações com as outras pessoas começaram? Como elas persistem? Será que a realidade que seus pais viveram é igual à realidade que você vive? São muitas perguntas, são muitos questionamentos. E, entre os pensamentos que existem na sua cabecinha, essas são questões que são as mesmas que a sociologia tenta responder. Trata-se de um esforço voltado para apreender as diferentes realidades das mais variadas culturas e como se formam as relações que existem no seu interior. A sociologia busca cobrir o gigantesco objeto de estudo que é o nosso próprio comportamento como seres sociais. Portanto, o alcance dos estudos sociológicos vai desde as particularidades das experiências individuais até a generalidade das relações sociais no contexto de um grupo ou de vários grupos. Essas são apenas algumas das finalidades que a sociologia tenta trazer à luz do conhecimento para fazer-nos entender como seres individuais e seres principalmente sociais. E, mais uma vez, vem uma pergunta que é a mais comum na vida de um sociólogo e também a que se repete mais para si mesmo. Afinal de contas, o que é sociologia? Qual o seu propósito? Para que vou usar isso em minha vida? É uma pergunta que você, estudante, pode estar se fazendo agora, neste momento. Estou conhecendo uma matéria nova, um componente curricular novo, cheio de palavras diferentes, de autores, de filósofos, de sociólogos que eu não conhecia. Mas qual o seu propósito? Para que vou usar isso em minha vida? Essa é a última pergunta, não é necessariamente a de um sociólogo, mas é com certeza uma das perguntas que os estudantes, como vocês, mais fazem ao seu professor, não é verdade? Ou já se viu perdido naquele turbilhão de nomes complicados que todos os sociólogos adoram e que muitas vezes parecem servir apenas para nos confundir? Essas são questões que nós trouxemos para vocês para que nós possamos também elucidar, explicar, tentar fazer com que vocês compreendam um pouco da finalidade da sociologia, não só como componente curricular, mas como uma matéria, um conteúdo, um conhecimento importante para a nossa vida em sociedade. Exatamente. E algumas pessoas, como já vimos na aula anterior, pensaram isso antes de nós, antes de mim. E o que nós estamos trazendo e proporcionando a todos vocês é a possibilidade de conhecer estes pensadores para refletirmos sobre a nossa realidade, sobre a nossa sociedade e até sobre nós mesmos, socialmente falando. Essa imagem que vocês estão vendo aqui ao meu lado é de um filósofo que nós já citamos. Ele se chama Augusto Comte e tornou-se o autor responsável pelos primeiros esforços para delimitar o campo dos estudos da sociologia. Vimos alguns ontem e agora vamos falar um pouquinho mais de Comte, que tem sido profundamente influenciado pelos grandes acontecimentos da sua época, aqueles fatores históricos, sociais, políticos, econômicos e culturais.
como o desenrolar da Revolução Francesa e a crescente Revolução Industrial. Comte ficou conhecido por sua obra mais famosa, que é a Filosofia Positiva. É por isso que Comte é responsável por uma corrente de pensamento no campo das ciências sociais denominada de positivismo. Quando vocês ouvirem falar de pensamento positivista, associem imediatamente este pensamento positivista ao filósofo Auguste Comte, que é responsável pela criação deste termo para determinar, para guiar, para orientar uma forma de pensamento, não somente a única, principalmente sobre os acontecimentos que ocorreram no final do século XVIII, século XIX e que continuam até hoje, tão útil para nós. Comte propunha uma ciência capaz de explicar e compreender todos os fenômenos sociais, da mesma forma que as ciências naturais buscavam interpelar seus objetos de estudos. As ciências naturais estudam uma plantinha, estudam uma árvore, estudam um animal, e Comte, naquele momento, acreditava que as ciências sociais poderiam explicar e interpelar esse objeto de estudo da mesma forma como se fazia com esta planta, com este animal, para explicar os fenômenos sociais. Claro que mais à frente, outras formas, outras percepções de aproximação do objeto social, da vida do homem em sociedade, também trazem luz para entender o que é a sociedade humana. Mas, professor, eu ainda não sei o que é sociologia. E o que é sociologia? Vamos lá? A sociologia é a ciência que se debruça sobre a própria sociedade e todas as suas ramificações, componentes e integrantes. Tudo aquilo que faz parte da sociedade humana, é objeto de estudo da sociologia. Pode e deve ser estudado pela sociologia. A sociologia se dedica a compreender as formas de interação que temos uns com os outros. Eu com vocês, vocês com seu professor, com seus colegas em sala de aula, com as suas famílias, com seus colegas aí na sua comunidade, nossas organizações e os fenômenos sociais observados na realidade dos indivíduos. Vocês podem até não perceber, mas nós estamos totalmente envolvidos por fenômenos que ocorrem todos os dias, a todo instante ao nosso redor. A sociedade, ela não é estática, ela está em movimento. E isso, a sociologia faz com que percebamos. É o olhar sociológico que vai propiciar para nós esta percepção, esta capacidade. O olhar sociológico nos traz sempre uma nova perspectiva sobre situações que aparentemente são de natureza individual. Ah, eu fiz isso porque eu quis. Foi eu que fiz e mais ninguém. A sociologia vai dizer que não, elas só são de aparência individual, mas que acabam por atingir uma gama muito maior da nossa realidade coletiva. Porque, como já vimos, nós somos seres sociais e as nossas ações individuais influenciam, sim, o modo de ser, o modo de viver e até mesmo o modo de comportamento de outras pessoas que nos rodeiam. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Então, comecem a observar o mundo que rodeia vocês, as pessoas, o que elas fazem, o que elas dizem. Agora,
com o olhar sociológico, que nós estamos propiciando a você a possibilidade de adentrar este novo conhecimento. Podemos tomar como exemplo o desemprego, que, embora seja uma terrível tragédia na vida do indivíduo, ecoa em toda a cadeia social. Não é só aquela pessoa, só aquele indivíduo desempregado que está sem um trabalho na nossa sociedade que tem o problema. Ele afeta toda a nossa realidade econômica e acentuando a desigualdade social e, possivelmente, agravando outros problemas. Exatamente, outros problemas como a violência, a fome e até mesmo a precarização da educação. Percebam que algo que aparentemente é individual e que pertence somente àquela pessoa que por algum motivo não conseguiu se alocar no mercado de trabalho e se encontra desempregada, vai desencadear uma série de outros problemas na sociedade. Então, o problema é só daquela pessoa que está sem trabalhar? Será que esse problema não é nosso também? Ou pode nos afetar? É uma boa pergunta que vocês podem pensar quando virem ou souberem de alguém que está sem trabalhar, porque aquele indivíduo que parece estar sozinho vai afetar toda uma cadeia na sociedade. É por isso que nós podemos e devemos entender a importância da sociologia, né? Sua importância para o mundo e para o entendimento das pessoas. Quando a gente fala de sociedade, nós estamos falando de pessoas e, consequentemente, do mundo, porque o mundo é formado também por pessoas. A sociologia é uma ciência extremamente importante para o mundo em que estamos vivenciando, porque, além da busca da compreensão das causas e consequências do que ocorre no mundo, a mesma, ou seja, a sociologia, busca rever e até mesmo antecipar eventos para gerações seguintes. É claro que se eu compreendo um problema que acontece hoje, aqui na nossa sociedade, na nossa comunidade, aí do seu município, e se hoje conseguirmos resolver este problema, é certamente possível dizer que isso não afetará as gerações futuras. Não é verdade? Por exemplo, o problema da falta de educação, né? Vocês estão tendo a oportunidade de estar na escola, de estarem estudando, de estarem ouvindo, discutindo, não só sociologia, mas como outros componentes e outros conhecimentos importantes para a vida. Isso porque mais à frente vocês terão oportunidades dentro dessa sociedade. Não serão pessoas que não terão uma formação na educação básica. Pelo contrário, estarão formados. E é isso que buscamos. Percebam que a sociologia pensa nesse assunto. A educação é um objeto, sim, da sociologia. E ajuda-nos a entender e procurar soluções que solucionem os males que estamos vendo e vivenciando na atualidade, como alguns que nós citamos e que hoje estamos vendo e vivenciando, como a criminalidade, a questão educacional, a questão da pobreza, desigualdades, dentre muitos outros. Comecem a observar isso. Vocês podem ser os futuros sociólogos que vão observar estes fenômenos, procurar entendê-los e, quiçá, oferecer soluções para que eles deixem de ocorrer ou se minimizem dentro da nossa sociedade. Contudo, temos alguns autores já reconhecidos
clássicos da sociologia, sociólogos que têm uma representação e que deixaram para nós, digamos assim, o seu estudo, a sua contribuição para que nós possamos responder a nossa questão. Qual é a finalidade da sociologia? O primeiro que nós vamos trazer para vocês é um brasileiro e ele fala das finalidades da sociologia. Este brasileiro é Florestan Fernandes. Para este estudioso, para este sociólogo brasileiro, uma das funções das ciências sociais no mundo moderno é contribuir de maneira significativa na preparação do homem para seguir com suas escolhas. Saber interpretar as intenções dos meios de comunicação dos movimentos sociais. São apenas algumas das finalidades que Florestan Fernandes nos indica para a sociologia. Vamos assistir um pequeno vídeo e conhecer um pouquinho mais sobre Florestan Fernandes? Quer dizer, talvez realce o papel um pouco mais peculiar do Florestan com relação a esses outros grandes, é que ele também foi o construtor de uma disciplina. No período mais decisivo e mais importante da sua carreira, ele foi um construtor da disciplina da sociologia moderna no Brasil. Esse papel, digamos, os outros não tiveram com o mesmo tipo de empenho, sobretudo institucional, e quando a gente diz institucional, isso tem uma série de implicações, quer dizer, a formação de equipe, estabelecimento de uma agenda, divisão social do trabalho intelectual com esta equipe, uma distribuição mais ou menos calculada de temas, segundo o reconhecimento de competências nesses determinados alunos, né? Então ele forma uma geração muito competente de sociólogos dispostos a investigar, claro, em larga escala, macrohistórica, mas com temas e problemas bastante circunscritos à formação do Brasil e, mais particularmente, a passagem da sociedade escravista para a sociedade de classe. Outro autor brasileiro que também vai nos mostrar a finalidade da sociologia, e é um autor que nós utilizamos em nossas aulas, em nossas referências bibliográficas de nossas aulas, nós temos aí o autor Nelson Dácio Tomasi, que também diz que no ensino médio o objetivo não é formar mini-sociólogos, e sim oferecer aos jovens todas as ferramentas para que possam pensar sociologicamente, transformando suas visões para além do senso comum. Assim como Florestan Fernandes também tem uma preocupação em formar pessoas para a perspectiva sociológica, precisamente alunos para serem sociólogos em Florestan Fernandes, Nelson Tomasi já se preocupa em desenvolver a sociologia com a finalidade de apenas trazer o olhar sociológico para os nossos alunos, por exemplo, no ensino médio como vocês. Vamos então conhecer quais são as finalidades da sociologia dentro da lei. Porque nós já vimos na percepção de dois autores, né, como Florestan Fernandes, Nelson Dácio Tomasi, e a lei também nos diz que a sociologia tem sua finalidade. A lei determina para nós que estamos aqui ministrando um conteúdo no ensino médio, para você que está aí estudando, que está lendo, compreendendo este componente curricular, isso tem uma orientação maior, digamos, dentro da legislação brasileira e que vai chegar até nós aqui no estado do Amazonas. Vamos começar pelo artigo 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É a conhecida LDB. Vamos ver o que diz a LDB sobre a finalidade. O 5 diz exatamente o seguinte: a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Isso está escrito na lei maior
que rege a educação no Brasil, que diz, dentre as finalidades para o ensino médio, fixadas por este artigo 35, que é a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual do aluno e do pensamento crítico, associado diretamente, vejam bem, ao ensino da sociologia. Nesse sentido, temos uma lei, sim, que orienta como este componente deve chegar até mim, como professor, até você, como estudante. Mas vamos prosseguir com os aspectos legais sobre a finalidade da sociologia, ainda baseado na nossa LDB. Depois da LDB, tem os parâmetros curriculares nacionais. É outro documento que é fundamentado também na LDB, que propõe ao educando, que propõe a você, por meio do conhecimento sociológico, sistematizado, a construção de uma postura mais reflexiva e crítica diante da realidade contemporânea. O educando, ao mesmo tempo que realiza um esforço para entender a realidade social, também subsidia outros agentes sociais na solução dos problemas. Isso é o que nos propõe os parâmetros curriculares nacionais. Vejam bem que estes parâmetros também estão presentes aqui, não somente na nossa aula de sociologia, mas de todos os componentes de toda a educação básica. Vamos assistir um pequeno VT sobre os parâmetros curriculares nacionais? Pronto, é exatamente isso que vocês estão vendo. 1996 foi a LDB, 1999 os PCNs, que determinam exatamente que, ao mesmo tempo em que realizam um esforço para entender a realidade social, também subsidia outros agentes sociais, no caso vocês, alunos, na solução dos problemas que agora há pouco nós citamos na nossa aula, os problemas que parecem ser individuais, mas que na verdade são problemas coletivos, são problemas sociais. Mas professor, o senhor falou da lei nacional, que é a LDB, falou de outra lei, que é o PCN, que são os parâmetros curriculares nacionais, que determinam a finalidade da sociologia. E aí você pode nos perguntar, e aqui, no nosso estado, no Amazonas, será que nós também temos algo que nos orienta de forma legal a condução da sociologia quanto à sua finalidade para vocês, estudantes do ensino médio? Sim, nós temos um documento que norteia, dentro do nosso estado, as finalidades da sociologia na legislação, aqui no nosso estado. Esse documento é a Proposta Curricular do Amazonas para a Sociologia, que concebe a sociologia absolutamente importante para a preparação intelectual dos jovens do ensino médio, em sua concepção sobre a sociedade em que vive. O ensino da sociologia oferece mais um instrumento que permitirá ao estudante. Vamos ver o que a nossa Lei do Amazonas propõe para você, estudante do ensino médio? De si e dos outros como seres sociais. Número 2. A elaboração de análises que mostrem as tensões sociais e as implicações que elas podem produzir nas suas vidas, inclusive nos seus processos de escolarização. A nossa proposta curricular, aqui para o nosso estado do Amazonas,
Dentre outras, vejam bem, não é somente esses 2 itens. Nós trouxemos aqui apenas 2 que consideramos importantes para que você saiba que existe sim uma finalidade dentro da proposta curricular do Amazonas para o componente curricular Sociologia. E é fazer com que vocês se reconheçam como nós nos reconheçamos como seres sociais e produzir isso nas nossas vidas. Isso é muito importante. Não podemos deixar de esquecer que a sociologia não é apenas um componente que você vai ler, não é apenas uma disciplina, uma matéria que você vai ter que estudar e ler para poder ser aprovado no ensino médio. Não, a proposta curricular aqui do nosso estado diz que ela tem que produzir nas suas vidas alguma coisa, não só na sua vida daqui para frente, mas também nos processos da sua escolarização, como estudante e como indivíduo. No entanto, nossa realidade não é apenas formada pelas nossas experiências particulares. Nossa intenção com os demais integrantes de nossa realidade e as interações que esses têm em sua realidade. Como já dissemos, nós não vivemos isolados, nós interagimos uns com os outros. Como já disse também, interagimos com o nosso professor na sala de aula, com os nossos colegas que estão aí do seu lado, com as suas famílias, com os amigos, com as pessoas que nos cercam no nosso município, na nossa casa, no nosso dia a dia. Isso é interação. E é isso que você tem que perceber que está regido por uma série de acontecimentos que a sociologia propicia, pois tomam parte na construção de um todo maior. Então só estou aqui na sala de aula? Não. Eu estou envolvido, você está envolvido em um todo maior e, portanto, acabam por moldar nossas próprias realidades e as formas com que interagimos no mundo. A sociologia tem por finalidade fazer com que nós percebamos que as nossas interações com os outros e até com nós mesmos nos propicia uma série de atividades diferentes. Eu posso estar, digamos assim, conversando com meu colega, eu posso estar plantando uma árvore, eu posso estar trabalhando, eu posso estar me divertindo, jogando futebol, eu posso estar cozinhando em casa, posso estar estudando, como estamos fazendo agora há pouco, e isso propicia esse conjunto de ações. Todos nós fazemos um pouco de cada dessas ações, não é verdade? E isso determina as interações que temos uns com os outros. Nós não estamos sós, vivemos em sociedade. E a sociedade, nós, digamos assim, desenvolvemos vários papéis sociais que vão permitir as interações, o desenvolvimento, o entendimento e a compreensão de todos esses momentos que eu, que você, passamos em nossas vidas, em nossas interações sociais. A sua aula continua no próximo vídeo.